Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. Olá, muito bom dia para você ligado no Café com a Gazeta do Povo. É o seu programa diário de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 horas da manhã, com muita análise, com muita informação, no melhor jeito, Gazeta do Povo de se fazer jornalismo. Já quero agradecer o carinho da sua audiência. Vamos ver quem está aqui com a gente nessa sexta-feira, pelo menos chuvosa aqui na capital paulista. Me contem onde vocês estão falando. Eu sei que temos uma audiência internacional aqui no Café também, mandando um abraço para a Suzana, para o Francisco Leite, que está sempre aqui com a gente, ele que fala lá da Paraíba. Temos também a Deise, o Lúcio Fagundes, o Alex lá do Rio de Janeiro, a Olinda, o Tiago, a Bia, todo mundo aqui, o Constantino Cotas, a Nusa Velasco nos brindando aqui com a sua audiência nessa sexta-feira. Então já quero pedir para você assinar a Gazeta do Povo. Nós estamos com uma super promoção, R$ 1,90 por mês, para você se manter bem informado, assinar o melhor jornalismo do país, gazetadopovo.com.br/oferta. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui e você será direcionado ao link da promoção Relâmpago do Café com a Gazeta do Povo. Temos vários temas para falar com vocês, ainda repercute muito a mega operação lá no Rio de Janeiro. Tem aqui, tem uma denúncia ou sugestão de pauta para o café? Entre em contato com a gente, café@gazetadopovo.com.br, café@gazetadopovo.com.br. Lucas, o que eu posso mandar nesse e-mail? Tudo que você quiser, uma crítica, uma sugestão, um desabafo, uma denúncia da sua cidade, do seu estado, dessa questão do INSS, dessa questão do 8 de janeiro, tá legal? E nós vamos abrir o programa hoje falando, então, que Alexandre de Moraes, sempre ele, ao que tudo indica, não há outro ministro no Supremo Tribunal Federal sem ser Alexandre de Moraes. Parece que os outros 10 estão em férias coletivas e ele faz tudo aquilo que ele bem entende. E aí ele vai pro Rio porque ele marcou uma audiência. Por quê? Porque ele quis. Ele é assim. E todo mundo vai deixando. E ele vai se tornando ali imperador do Brasil, dinastia, monarquia, Alexandre de Moraes. E ele vai lá para se encontrar com Cláudio Castro e cobrar explicações. Agora ele se tornou chefe dos governadores. Pois é, tem mais essa, né? Bom, antes de apresentar aqui minha dupla, meu amigo Jorge Serrão, vou levar a Curitiba com a Super Carla, nesse melhor estilo sextou, para ela poder apresentar também, que sei que ela tá com uma baita comentarista por lá. Vai lá, Carla. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Vocês da nossa audiência, gazeteiros, bom dia. O pessoal já tá pronto aqui, Manaus, Rio de Janeiro, Veracruz, São Paulo, enfim, Brasil todo aqui junto com a gente. Muito obrigada pelas mensagens. A gente vai lendo no decorrer aqui das nossas conversas. E já que a gente está falando de tempo, aqui em Curitiba não está diferente não, Lucas. Chuva. E a chuva aqui em Chuvitiba, que é o novo nome da nossa cidade, chove muito, desde a madrugada. E assim, são processos, né? A gente vem de uma semana com mais chuva do que sol. Aliás, sol é raridade, é turista aqui em Curitiba, né? Vocês sabem disso, uma cidade bem cinzenta. E aí a gente espera que no sábado as coisas floresçam, né? É isso que a gente aguarda. Cumprimentar a Anne. Tudo bem, Anne? Bom dia. Carla, tudo bem? Bem-vinda. Pra gente cessar nesse momento, né? A gente precisa, claro, ontem foi um dia que a gente falou e continuou retratando toda a situação no Rio de Janeiro, e a gente incluiu os estados brasileiros para falar sobre tudo o que acontece na questão do narcoterrorismo, que é assim que é denominado, inclusive os próprios delegados, né, os próprios policiais, os chefes das polícias no Rio de Janeiro estão usando esse termo nas entrevistas, e é interessante a gente falar sobre isso novamente para a gente explanar isso, porque como o Lucas já deu a introdução, Moraes agora, próxima segunda-feira, ele está no Rio de Janeiro para pedir as explicações, não só do Castro, governador do Rio, mas também dos chefes das polícias.
Pois é, né, Carla? Isso é uma coisa absurda que tem acontecido. A gente viu ontem também a união de esforços dos governadores. Alguns governadores, como Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Jorginho Melo, foram ao Rio de Janeiro para prestar apoio a Cláudio Castro e definir ali as novas etapas, ver se vão ceder policiais, qual tipo de segurança os estados conseguem prestar apoio. E nesse meio tempo, é claro, Alexandre de Moraes não fica de fora e ele pegou para ele a relatoria que era do atual presidente do STF, Edson Fachin, esse que deu um relatório para enfraquecer o poder da polícia dentro das favelas, dificultar, em nome do que eles chamam de direitos humanos, desses terroristas que estão acabando com a cidade do Rio de Janeiro. Então esse tinha sido o parecer do Edson Fachin, que é importante deixar claro, e agora o Alexandre de Moraes, de um dia para o outro, pegou para ele a relatoria e falou, não, deixa que eu mando nisso aqui. E convocou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para prestar esclarecimentos, Porque, de acordo com ele, tem muitas violações de direitos humanos. Então, chega a ser surreal a gente entender o que de fato está acontecendo. A gente está falando de inúmeros terroristas que foram mortos nessa operação, e claro que não é o sonho, Ninguém queria que fosse dessa maneira, mas a gente está falando de um lugar em que era inacessível, que a polícia não entrava, que ninguém entrava, que eles mandavam e desmandavam, que se fosse para matar, eles matavam. Controlavam a vida de todo mundo que morava naquelas comunidades, nem os Correios conseguiam entrar para distribuir as encomendas, então o crime organizado tomou conta e a gente teve essa operação que culminou, infelizmente, nessa tragédia, em cena de guerra. Ninguém gostaria de ver esses corpos todos sendo carregados e até principalmente os policiais, que foram mortos. A gente viu cenas muito tristes nessa semana dos filhos desses policiais, da esposa desses policiais lamentando o ocorrido, porque, infelizmente, o crime organizado chegou nessa circunstância, o narcoterrorismo, como disse a Carla, que não restou outra saída a não ser essa operação no Rio de Janeiro. E agora, é claro, é só um dos passos que é necessário que seja continuado. E aí, quando a gente vê, por um lado, outros estados, governadores que representam outros estados se locomovendo, oferecendo esforços policiais, esforços de inteligência, de secretarias, para resolver o problema do Rio de Janeiro, que é um problema de terrorismo, Terrorismo, e o Lula não quer dizer, não quer usar essa palavra, mas é terrorismo. Quem anda com fuzil na rua é terrorista. Quem mata e tortura, como ficou escancarado aí com a denúncia que levou à operação, chegou à conclusão que o Comando Vermelho usa de maneira arquitetada métodos de tortura para operar no Rio de Janeiro. Então isso não tem outro nome que não terrorismo. O governo federal se recusa a taxar eles como terroristas. Alexandre de Moraes chama eles de vítimas, de alguém que precisa ali, a gente precisa entender todos os direitos humanos que estão sendo violados, e o governador, que se precisar sair do cargo dele, que saia, porque ele vai precisar prestar esclarecimentos agora para Alexandre de Moraes. Então, a inversão de valores, ela é tremenda no Brasil, e a gente sabe, pelo menos a gente sabe quais os agentes que se posicionam do lado certo, porque Alexandre de Moraes está sempre se posicionando do lado errado. Ele fala de direitos humanos agora e a gente volta a questionar, O Lucas lembrou mais cedo. E o 8 de janeiro? E as pessoas que estão até hoje numa cadeia sem devido processo legal, sem ter feito sem ter um registro na delegacia antes, sem estar com arma, não tinha nada de arma, a gente está falando de bolinhas de gude que foram encontradas. Esses, Alexandre de Moraes não sabe o que é direitos humanos. Agora, pra gente que anda com fuzil nas ruas do Rio de Janeiro, aí sim a gente precisa falar de direitos humanos, Carla? Acho que não tem uma pessoa aqui nesse chat que esteja apoiando, esteja achando, que não esteja apoiando, esteja achando que realmente não foi um sucesso essa operação, A maioria das pessoas aqui, eu diria que quase 100%, elogiando o governador Cláudio Castro, dando parabéns pelo trabalho dele, dizendo aqui, inclusive tem um comentário do Antônio, que ele diz o seguinte: o governo do Rio de Janeiro fez o que tinha que ser feito. Na verdade, não era este desfecho, mas os vagabundos não se entregaram. Aí a polícia respondeu à altura. Quem se entregou foi preso. E é isso. Basicamente, 1 mais 1 é igual a 2, gente? Não existe 3 aqui nessa conversa. E algo que a gente pode colocar aqui que é bastante interessante é como é que fica agora, assim, porque a gente sabe a situação em que o Cláudio Castro se coloca
ele tem que ter realmente muita coragem para fazer o que ele fez, né? Para se colocar em risco a sua própria vida também, porque não é só uma questão de processo daqui, ou perda do cargo, ou inelegível, é uma coisa muito maior. O que acontece daqui para frente? Ele se colocou numa situação de extremo risco ali, né? E a gente viu o resultado disso. A gente está falando de 4 policiais que foram mortos, jovens, assim, é terrível. A gente vê as imagens desses policiais, tinham a vida inteira pela frente, prestavam um excelente serviço para a comunidade, né? Policiais íntegros. A gente viu ali a declaração do chefe da polícia falando sobre eles, sobre a atuação deles. Eu vi um vídeo também que está circulando nas redes do chefe da polícia conversando com os filhos de um deles. Então, é claro que isso é consequência da operação, mas foi a etapa necessária, né? Foi o que o governador e o chefe da polícia entendeu ser necessário para a gente conseguir pacificar o Rio de Janeiro. Então, se a gente começa a falar sobre esse fato, que é a perda de 4 vidas de servidores públicos do Rio de Janeiro, já é uma situação ali que a gente entende o nível da responsabilidade que o governador do estado ele se colocou. E aí, é claro que, além disso, muitas outras coisas ele coloca em jogo, né? Como o próprio mandato, como sofrer processos de improbidade administrativa. Agora ele vai ter que prestar esclarecimentos na audiência organizada por Alexandre de Moraes, mas a gente sabe que tem uma comissão de direitos humanos que já está pedindo a prisão de Cláudio Castro, uma comissão de direitos humanos, e volto a perguntar, cadê essa comissão para falar das prisões ilegais que estão acontecendo no dia 8 de janeiro? E eu não posso deixar de falar disso porque é importantíssimo. A gente recebeu aqui relatos de pessoas de mulheres que dividiam 2 banheiros com 150 mulheres, que não conseguiam trocar ali absorvente ou itens de higiene porque não tinham o mínimo de higiene dentro dessas prisões, que tinham que comer comidas podres. As pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro por se manifestar, por estarem com uma camiseta do Brasil, estarem lá em Brasília nesse momento, sem nem uma arma. Viviam nessas condições. E cadê a Comissão de Direitos Humanos para pedir a prisão de Alexandre de Moraes, que botou essas pessoas na prisão e colocou essas pessoas nessas condições que levou até a morte de uma delas? Aí não existe, né? Então essa questão de direitos humanos, ela é extremamente desvirtuada. E agora a galerinha dos direitos humanos quer pedir a prisão de um governador. Então, Carla, sim, a situação dele é grave, é gravíssima, porque ele coloca ali a carreira dele, a vida de servidores públicos em risco, porque ele desenhou a melhor saída para um estado de narcoterrorismo que acontece dentro do Rio de Janeiro. E isso não é normal. A gente vê isso acontecendo na Venezuela, por exemplo. A gente sabe que lá até o Maduro está até o último fio de cabelo envolvido com narcoterrorismo. Lá o Maduro colocou milhares e milhares de pessoas inocentes, de opositores políticos na cadeia, e quem lidera todo esse crime, a gestão de crime, são os traficantes, que ajudam o Maduro a prender opositores políticos. Então, no Brasil, a gente vê que o Rio de Janeiro vive um estado parecido. Um estado em que, nessas comunidades específicas, a polícia não entra, a guarda municipal não entra, servidores públicos não entra, nada entra, só funciona com base no terrorismo. Então o governador falou, ou a gente faz isso ou a gente entrega o nosso estado para esse sistema que já tomou outros países. E ele tomou uma decisão dificílima que pode, inclusive, ter consequências eternas para a carreira e para a vida do próprio governador. Imagina também, né, o tanto de ameaça que ele não deve estar recebendo de PCC, de Comando Vermelho. Então, com certeza, foi um ato de muita coragem o que ele decidiu fazer. Tem até um comentário aqui do Alex Moreira que ele diz o seguinte: por mais Cláudios Castros e menos Alexandres de Moraes. É isso. Eu devolvo para você aí, Lucas, em São Paulo, porque a gente vai ainda mostrar umas telas, a gente tem os prints, tem vídeos, enfim. Vamos engordar aqui o nosso jornal hoje. Exatamente, Carla. E eu já vou dar bom dia e boas-vindas a ele, Jorge Serrão. Data especial, completamos 7 meses no ar, Jorge Serrão. Sensacional, por isso que eu trouxe até aqui, ó, meu manto sagrado. Aí, ó, tá vendo? Pra gente poder comemorar. Tá na final da Libertadores, tá hein? Na final, ó lá, camisa 13, ó. Ah lá, ó, Serrão, Jorge Serrão, e vamos... temos essa questão, antes do Serrão comentar, nós temos o vídeo da manifestação do governo federal sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Explicando a operação policial no Rio de Janeiro com
Inteligência. O crime organizado é um dos maiores problemas do Brasil. Ele destrói famílias, oprime moradores e espalha drogas e violência pelas cidades. Por isso, com razão, as pessoas têm medo e raiva do crime organizado. E matar criminosos, então, parece solução. É isso que explica a Operação no Rio. Só que operações como essa também colocam policiais, crianças e famílias inocentes em risco. E matar 120 pessoas não adianta nada no combate ao crime. Porque mesmo se forem todos bandidos, amanhã tem outros 120 fazendo o trabalho. Para combater o crime, precisa mirar na cabeça, mas não de pessoas. Tem que atacar o cérebro e o coração dos grupos criminosos, como o governo do Brasil fez em agosto, desmontando um esquema que ia da venda de drogas ao maior centro financeiro do país. Combate ao crime, para funcionar, precisa de mais inteligência e menos sangue. Por isso, o governo do Brasil enviou ao Congresso a PEC da Segurança Pública, uma proposta de integrar as polícias para combater o crime. Porque se o crime é organizado, a resposta também tem que ser. E se o crime é nacional, espalhado pelo país, a gente só vai vencer essa guerra com as polícias do Brasil inteiro atuando juntas. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Pois é, Jorge Serrão, nós temos uma crítica muito grande do governo Lula a essa operação do Cláudio Castro. Nós falamos aqui ontem, na quarta-feira, logo depois da operação, o governador desmentiu a fala do ministro Lewandowski, falou que na falta de uma pediu 3 ajudas, divulgou esses pedidos de ajuda por ofício, nós colocamos aqui, o governo federal virou as costas. A operação no Rio de Janeiro divulgou vários números, eu conversava com o Serrão agora nos bastidores, de janeiro a setembro, nem inclui ainda outubro e ainda tem novembro e dezembro no final do ano, mais de 570 fuzis foram apreendidos no Rio de Janeiro. Isso é maior do que um país que está em guerra, ou seja, não é pouca coisa, mas o governo federal segue sendo contra a operação. Pois é, eu queria que o videozinho do governo federal, que olha, o Paul Joseph Goebbels, talvez você conheça quem foi esse rapaz, ele morreria de inveja desse vídeo que foi feito. Que coisa ridícula, que raciocínio que leva a lugar nenhum. O combate é com inteligência. Inteligência de quê? Primeiro de tudo, o governo federal é tão canalha que eles estão se apropriando até de uma operação de ataque ao crime organizado em São Paulo, que foi feita pelo Ministério Público Estadual e não por eles, do governo federal. Eles foram pegos de surpresa, né, nessa ação contra o PCC e a área empresarial da Faria Lima. Aí agora eles aproveitam isso para fazer o discurso luta de classe deles, o discurso de ódio, e falando mentira, que a operação foi dele. Não, não foi do governo federal. Não foi. E lá no Rio, a Polícia Federal não quis participar daquela operação, porque o diretor-geral Andrei Rodrigues disse que eles não concordaram com o modelo de operação que foi feito. Tá. Ali, vamos lá, vamos falar a coisa séria e objetiva. A operação causou mortes além do que deveria? Sim, causou. Por quê? Porque a polícia foi para uma área que era absolutamente controlada pelos narcoterroristas traficantes. E aí, como eles receberam a polícia? Foi com florzinha? Foi com beijinho? Foi dando sorrisinho? Não, receberam com fuzil, tiro de fuzil. E aí o que a polícia faz? Tem que desarmar quem os recebeu dessa maneira belicosa. E aí, para quem sobrou, sobrou para o menos preparado. Então, aqueles bandidos que tinham ali o treinamento diário, o jeito de usar o fuzil, né, por prática, mas não por habilidade, perderam a guerra. É esse. Esse foi o resultado trágico dessa operação, em função da operacionalidade da polícia maior do que a capacidade bélica da bandidagem, que é assustadora. 573 fuzis apreendidos de janeiro a setembro. Isso aí não tem lugar em guerra, como o Lucas lembrou, que tenha tanta apreensão de material, arma ilegal. E aquelas armas ali não vêm de CAC, não vêm de clube de atirador e colecionador, como o governo federal, sempre em suas matérias mentirosas, em suas declarações cascateiras, tenta sugerir, tá? Aquelas armas são importadas de maneira ilegal pelo narconegócio ou
até muitas delas, vai ter agora uma perícia, um estudo mais específico sobre as 100 armas que foram apreendidas agora, para avaliar que algumas são até fabricadas de maneira grosseira, cópias das armas originais que parecem, mas não são, mas que têm letalidade. Elas só não são a mesma qualidade de fuzil fabricada pelo produtor originário do armamento, mas elas produzem mortes, letalidades. Então, eu queria ver o governo federal fazendo uma discussão, um debate sobre o Brasil, em que 40 mil a 50 mil pessoas por ano são assassinadas brutalmente. Nós temos uma guerra que nenhum país do mundo tem. E quem produz essa guerra contra a nossa sociedade é o crime organizado. Aí vem a turminha do PT falar de inteligência. Que inteligência é essa que vocês têm, que vocês não estão combatendo? Essas mortes, esse genocídio do povo brasileiro. Cadê a resposta da gestão PT ao genocídio do povo brasileiro? Não tem essa resposta. O ministro Alexandre de Moraes pediu agora uma prontíssima resposta ao governo do Rio de Janeiro. Segunda-feira ele vai lá cobrar providências, mas o ministro poderia também cobrar providências sobre as mortes brutais no Brasil. Sim, quase 50 mil por ano, ministro. Tá? Quem é que pode nos salvar? O Chapolin Colorado? Quem que a gente vai chamar para resolver essa questão? Então, o Brasil precisa levar essa questão a sério. E a maneira séria de abordar isso aí é: vamos fechar a fábrica de bandido. Bandido bom é aquele que a gente não deixou virar bandido. É isso. Aí o cara é bom, porque ele não virou bandido. O bandido que morreu, o bandido que desafia a autoridade, ele não é o bom bandido, ele é o péssimo bandido. E esse cara tem que ser punido severamente. E muitas vezes ele acaba sendo punido com a perda da própria vida. Então, vamos parar com essa guerra. Não dá para ficar de guerra midiática, de guerra de narrativa. O Brasil não pode perder mais vidas como perde atualmente, Lucas Saba. E o mais engraçado, Serrão, disso tudo é que é tragicômico, como se diz na literatura brasileira, é o seguinte: pergunta, por exemplo, se no caso... Primeiro que o ministro Alexandre de Moraes não deveria nada que se envolver. Mais uma vez, ele atropela. Ele é o relator do inquérito do fim do mundo, do suposto golpe de Estado, da história do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, agora essa história do Rio de Janeiro. Ano que vem, o que tiver de eleição vai cair no colo dele, mas é tudo sorteio eletrônico. Mas tudo bem. E aí tem uma outra questão que é o seguinte: pergunta se o STF, que é um tribunal bilionário, pergunta se o Rio de Janeiro está precisando de alguma coisa. Não, eles ficam no auge de suas salas com ar-condicionado, ali na televisão, pé em cima da mesa e falando isso está certo, isso está errado. Aí é mole. Quero ver subir a favela, ouvir 2 tiros e falar: tá aqui, meu irmão, se vira. Veja, muitas das vezes no Rio de Janeiro, você vai combater como o crime organizado. Como o Serrão falou aqui, mais de 570 fuzis apreendidos. É mais do que um país em guerra. Dando um livro de Karl Marx, uma rosa, não dá, né? E agora nós temos na contramão do governo federal o posicionamento da tropa de elite do Rio de Janeiro, o BOPE, que estava envolvido diretamente nessa operação, inclusive perdeu 2 guerreiros, 4 no total, 2 da Polícia Civil, 2 do BOPE, e não vi ninguém do governo federal ir lá no enterro desses senhores, se solidarizar com as viúvas, com os filhos. Ah, mas com bandido que morreu é rapidinho. Nós temos a fala do comandante do BOPE. Vamos ouvi-lo. O Complexo da Penha e Alemão tem se tornado base de refúgio de lideranças de outros estados, como Pará, Pernambuco, Bahia, Minas. E a grande figura, a grande liderança dessa expansão do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, no Brasil, hoje é o DOCA, o Urso. E diante desse cenário, foi desenvolvido um trabalho integrado das forças de segurança, em especial da Polícia Militar e da Polícia Civil. O trabalho foi feito com uma base robusta de inteligência e esse é o resultado. Mais de 90 fuzis apreendidos, mais de 80 narcoterroristas presos, resultado de um trabalho grande de preparação, levantamento de dados e investigação. Em nome
do Batalhão de Operações Policiais Especiais, em nome dos policiais tombados, em especial dos nossos policiais, eu posso garantir que ninguém vai parar a gente.